que bem, Medcoffers! Já que aqui, professora de infectologia, bora conversar rapidinho sobre acidentes com animais, tanto animais peçonhentos quanto animais não peçonhentos. Começando aqui pelos peçonhentos, então os principais acidentes que a gente vai ter são os acidentes ofídicos, que envolvem as cobras. E como que vocês podem racionalizar esse tipo de acidente? Basicamente, dividindo se tem sintomas locais, no local da picada, se te chamam a atenção, que aí vão ser sintomas locais positivos, ou se não tem sintomas locais, se o local da picada está muito discreto, parece que nada aconteceu ali. Bom, que tem sintomas locais positivos, a gente vai ter o acidente botrópico, que é causado pela jararaca, que é sim o mais prevalente no Brasil, é o de maior ocorrência, o acidente botrópico pela jararaca, e a gente vai ter que ele é o que mais deixa sequelas, por quê? Porque ele tem muita sintomatologia local e o veneno da jararaca, ele é proteolítico, então muitas vezes ele causa aí uma síndrome compartimental e ele tem uma ação coagulante e hemorrágica também, tá? E você vai ter dor intensa, você vai ter sangramento, formação de abscesso, formação de bolha, que são os flectemas, equimose, e pode evoluir com síndrome compartimental, tá bom? Agora, se o local da picada tem bastante edema, tem bolha, tem umas coisas assim, mas o paciente tem sintomas de estimulação vagal, ou seja, sudorese, bradicardia, hipotensão, náusea, vômito, aqueles sintomas vagais mesmo, lipotímia, tá bom? Você vai pensar aí no acidente laquético, que é causado pela surucucu. Mas, no geral, a sua prova vai te cobrar ou o acidente botrópico ou o acidente crotálico. O acidente crotálico, pessoal, o local da picada, ele é muito discreto. Parece que quase não aconteceu nada ali. Só que a gente vai ter aí outros sintomas, que são sintomas de bloqueio de junção neuromuscular. Então, o paciente no acidente crotálico vai ter a chamada fáscia miastênica, que parece uma crise miastênica mesmo, com a pitose palpebral, tá bom? Vai referir também visão dupla, visão borrada, mas o principal de você saber do acidente crotálico é que o veneno da cascavel, ele tem uma ação neurotóxica, tanto que faz a face miastênica, mas ele tem uma ação também miotóxica e coagulante. E por causa dessa miotoxicidade, o paciente pode evoluir com injúria renal e rabdomiólise, tá bom? O acidente lapídico, ele é o da coral verdadeira, e apesar dele ser o de maior letalidade, ele ocorre muito pouco. Por quê? Porque ele ocorre somente em regiões de mata muito fechada. Eu coloquei aqui a Amazônia, mas ocorre também em Mata Atlântica, tá? Bom, e ele causa, aí sim, ele é realmente muito grave, ele é o mais letal, mas o da jararaca e o da cascavel são os mais prevalentes, tá bom? Mas ele faz uma fraqueza muscular progressiva que vai evoluindo com uma paralisia flácida e acaba tendo paralisia de grupos musculares intercostais, e o paciente evolui com paralisia respiratória em geral, tá bom? Mas você tem que muito bem saber sobre o acidente botrópico, porque ele é o de maior prevalência, ele não é letal, mas ele é muito mórbido, ele deixa muitas sequelas para o paciente, justamente por causa dessa questão de síndrome compartimental e coisas do gênero, tá? Então você tem que saber a abordagem dele, e ele pode ser estratificado entre um acidente leve, um acidente moderado e um acidente grave. Olha só, a gente vai dividir entre edema local e outras manifestações locais, manifestações sistêmicas e tempo de coagulação. No acidente leve, pessoal, a gente vai ter um edema bem restrito somente ao local da picada, tá? Nada que te chame atenção. Agora, no acidente moderado, a gente já vai ter aí uma equimose, um sangramento local, e a gente já vai ter a extensão do edema para 2 segmentos. O que eu tô querendo dizer com isso? Por exemplo, se o paciente foi picado no pé, o edema já chega ali até a canela dele, tá? Pega o pé e a canela. Já tem aí 2 segmentos acometidos.
tem uma equimose, tem um flictema local, mas assim, ainda restrito. E não tem manifestações sistêmicas, tá? Agora, no acidente grave, aí sim, olha só, o edema pode se estender até mesmo até a raiz de membro, tá? E você já vai ter hematoma, você já vai ter necrose, você vai ter manifestações locais bastante proeminentes. E você vai ter manifestações sistêmicas devido à ação hemorrágica do veneno e o tempo de coagulação vai estar com certeza alterado. E isso influi em como você vai abordar este paciente. Se você tem sintomas locais bem restritos e discretos, de 2 a 4 ampolas já te resolve, tá? Agora, se você já tem um acidente moderado, que é um edema mais proeminente, sintomas locais com equimose, um sangramento, mas sem manifestações sistêmicas, de 4 a 8 ampolas. Agora, se você tem um acidente grave, aí, meu amigo, aí vão ser 12 ampolas que você vai fazer. E cuidado com esse membro, que as chances de perder não são pequenas, tá bom? Bom, olha essa questão que caiu ano passado aqui na Famerp. Paciente de 10 anos picado por uma cobra. Sintomas locais: dor, edema e hematoma no lugar da picada. Você suspeita que seja do gênero Botropus? Perfeito. E aí, o que fazer com esse doente? Responde que eu já vou marcar no próximo slide. Isso mesmo, atender rapidamente o caso, notificar, tem que notificar, nós notificamos acidentes com animais peçonhentos e o tipo de acidente foi moderado, administrar de 6 ampolas, de 4 a 8, 6 é a média, tá bom? Então, não havia muitas dúvidas, hematoma no lugar da picada. Bom, outro acidente por animal peçonhento que pode aparecer aí para vocês, que eu não vou entrar muito em detalhes, porque costuma cair mais em provas de pediatria, coisas do gênero, é aranha e escorpião, mas para não dizer que não falei das flores, em acidentes aracnídicos a gente costuma ter o gênero Foneutria, que é a armadeira, que assim, é uma armadeira, pessoal, ela pula para te picar, tá? Não é algo discreto, não é que você vai ser picado e você nem vai reparar. O bicho avançou em você, o bicho é grande, tá? Então, a armadeira do gênero Foneutria, que aí vai ter sintomas locais intensos, se assemelha um pouco mais ao acidente botrópico, mas não costuma evoluir com tantas complicações, tá bom? Síndromes compartimentais e coisas do gênero. Mas de maior interesse a gente vai ter a Loxosceles, que é a aranha marrom, que ela é pequenininha, ela se esconde em roupas quando você vai acampar, vai pro sítio, coisas do gênero, tá bom? E o mais importante dela é que ela pica e você não percebe, pessoal, porque a picada dela em si não dói e ela é uma aranha pequena. Mas a picada dela vai tendo uma inflamação progressiva ao longo de 72 horas. Então, começa ali com uma dor local meio inespecífica, às vezes você até vê os pontinhos de picada, mas às vezes não. Mas aí a região vai edemaciando, vai eventualmente formando uma vesícula, pode evoluir com até necrose. E para tratar isso daqui, a gente coloca o quê? Corticoide quando chega nesse ponto de complicação local. Então, cuidado com aquela picadinha que foi surgindo ao longo do tempo. Isso é um acidente de Loxosceles, tá? Aranhas a gente vai tratar principalmente com soro antiaracnídico, sem grandes especificações. Se você não tiver o soro antiaracnídico, você pode usar o antibotrópico também, tá bom? Bom, e o escorpião de maior hábito urbano, que a gente vai ter a maior causa de acidentes, vai ser o escorpião amarelo, tá? Ele pica principalmente em regiões de mãos e membros superiores, conforme você vai se apoiando nas coisas, tá bom? E ele tem efeitos locais bastante intensos, efeitos sistêmicos costumam ser mais aí em crianças, e a gente pode dar o soro anti-escorpiônico, ou o soro anti-aracnídico, ou o antiofídico, enfim, você dá o soro que você tiver, basicamente, nesses acidentes, mas de preferência o soro é direcionado, tá bom? Bom, olha só essa questão aqui, PS1 Minas. Criança, 9 anos de idade, acordou com dor no dorso da mão direita, que apresenta uma lesão bolhosa e com 2 pontos sugestivos de inoculação. Assim, pessoal, a gente não tá vendo aqui que houve um ataque, não teve ninguém que avançou em cima dela. Provavelmente o quê? Durante o sono, ela esmagou uma aranha marrom com a mão, a aranha se sentiu ameaçada, foi lá, picou ela,
e aí o edema foi evoluindo, tá bom? Olha só essa outra questão aqui, Unifesp 2022. Homem de 32 anos, dor, eritema, edema, flogose, além de endurecimento local, evoluindo para equimose, bolha, necrose. Meu Deus, quanto sintoma local proeminente! Isso mais provavelmente é um acidente hipotrópico, pessoal. Ah, mas não poderia ser um acidente laquético, pessoal? Se ele não desse sintomas vagais, sudorese, lipotímia, hipotensão, náusea, vômito, diarreia, seria um acidente laquético, tá bom? Bom, então partindo agora para acidentes com animais não peçonhentos, cães, gatos, saguis, macacos e afins, tá bom? Quando nós falamos de mordeduras animais, principalmente de cães e gatos, aí vocês vão ver, a gente tem que se pensar em uma etiologia polimicrobiana, que gostam de aparecer aí na sua prova, principalmente a pasteurella. Cuidado, a pasteurella, em mordidas por cães e gatos, é o que mais cobram na sua prova. Mas a gente tem que pensar também em gram-negativos entéricos, em cobrir gram-positivos, afinal de contas teve ali uma perfuração da pele, coisas do gênero, tá? Então, no geral, nós vamos dar clavulin por 5 dias, mas se o paciente for alérgico a beta-lactâmicos, nós podemos dar clindamicina com ciprofloxacino. Se for acidente com animais marinhos, acidente com arraia, por exemplo, aí a clindamicina com ciprofloxacino passa a ser a primeira opção, porque isso cobre melhor a aeromonas, mas assim, nunca vi cair nessa prova, mas fica aí de informação, tá bom? E acidente por animal, pessoal, é trauma infectado. Se é trauma, você tem que checar a vacina de tétano e você tem que checar a vacina de raiva, tá bom? E se é infectado, você tome cuidado com feridas pontiformes. As feridas pontiformes, elas enganam, porque elas parecem pequenas, mas elas são profundas. Então, muitas vezes, você tem que abrir as feridas e você não vai me suturar. Por quê? Porque se inoculou bactéria lá dentro, lá no músculo, em tecido profundo, se você sutura, você fecha o ponto de drenagem. Então, com feridas pontiformes, nós temos que, inclusive, muitas vezes, abrir elas para garantir que as bactérias vão ser drenadas e vão sair. Mas falando aqui de vacinação de tétano e raiva, vamos rever. Então é o seguinte, esquema vacinal de tétano é 3 doses comprovadas. Isso é o esquema mínimo, tá? E depois nós fazemos um reforço a cada 10 anos, como todo mundo sabe. Espero eu. Bom, então assim, se você não tem 3 doses ou você não sabe quantas doses você teve, aí você tem que ver se o ferimento é limpo. O que é um ferimento limpo? É um ferimento muito pequeno, é um ferimento superficial, coisas do gênero. Você pode até não fazer a imunoglobulina, mas a vacina... Opa, desculpa. Mas a vacina você sempre vai fazer, tá bom? E se você tem qualquer outro ferimento, aí você já vai fazer vacina e imunoglobulina. No geral, os ferimentos que caem nas provas de vocês, eles vão cair nessa categoria de todos os outros ferimentos. Nunca vi cobrarem um ferimento limpo, tá? Bom, agora, se você tem sabidamente mais do que... É maior ou igual, desculpa, tá? Mais do que 3 doses, você tem um esquema vacinal completo de tétano, desde que você faça o reforço a cada 10 anos. Se o seu último reforço foi há menos de 5 anos, em teoria você não precisa se preocupar, não interessa o ferimento. Às vezes, com pacientes idosos, em ferimentos graves, a gente faz um reforço vacinal aqui, mas só em pacientes idosos, porque a imunossenescência que eles apresentam fazem com que eles fiquem mais vulneráveis, tá? Mas você pode gravar aqui, se foi vacinado há menos de 5 anos e tem mais do que 3 doses, não precisa fazer nada, não interessa o tipo de acidente. Se a última dose foi entre 5 a 10 anos, num ferimento limpo você pode ficar tranquilo. Agora, num ferimento já mais sujo, aí você vai dar um reforço vacinal, tá bom? Mais ou menos como se... Enfim, vai dar um reforço vacinal. Agora, se a última vacina foi há mais de 10 anos, não interessa se o ferimento é limpo ou é sujo, você vai vacinar esse paciente. Por quê? Porque a dupla adulto se faz um reforço a cada 10 anos, ponto final. Agora, se o ferimento for sujo,
você a priori não precisa fazer a imunoglobulina. Mas se você considerar que esse paciente não vai cuidar bem daquele ferimento, você pode sim administrar a imunoglobulina. E já tivemos questão anulada na prova da ANHIGS. Se eu não me engano foi 2022 ou 2021, uma questão mais antiga, não cheguei a trazer aqui. Justamente porque ele dava as duas opções, só de vacina ou de vacina e imunoglobulina. E aí depende, vai do que você quiser dar para o seu paciente, as duas opções são corretas, tá bom? Bom, com relação à vacinação de raiva, despencou recentemente nas provas de vocês, não nesse ano de 2024, no ano de 2023, porque tivemos aí uma atualização do protocolo. Então, o protocolo, ele se baseia inicialmente em gravidade do acidente, que aí a gente vai ter o contato indireto, o contato leve ou o acidente grave e o mamífero ou tipo de bicho envolvido, tá? Bom, o contato indireto é aquele contato com pele íntegra, tá? Quando você faz com carinho no bichinho, quando você dá de comer, ou quando cai alguma secreção em pele íntegra, tá? O contato leve é quando nós temos acidentes em tronco e membros, quando nós temos lambeduras de lesões ou contato com mucosas, tá? Acidentes graves, cuidado, acidentes em extremidades, mãos, cabeça, é considerado acidente grave. Acidentes com unhas de animais é considerado acidente grave. Por quê? Então, você vai lá, você vai dar de comer pro sagui, ele arranhou a sua mão, isso é um acidente grave. Não me interessa se o examinador disser que o arranhão é superficial, é um acidente grave. Ferimentos pontiformes, eles são, o que eu acabei de falar, eles te enganam, porque eles parecem que são pequenos, mas eles são grandes, e eles estão fundo, tá? Então, cuidado com os pontiformes, é isso. Bom, ou ferimentos profundos, coisas assim, você não vai ter muita dúvida. Bom, então vamos lá. Se você tem aqui um contato indireto, pessoal, com cão ou gato ou mamíferos de interesse econômico, que aí vão entrar os bovinos, os equinos, as capivaras também, enfim, a gente não precisa fazer nada. E mamífero silvestre também não, mas morcego tem muita raiva, pessoal. E morcego a gente não consegue controlar, é tipo praga, entendeu? Então a gente faz vacina e soro ou imunoglobulina antirrábica. Em acidentes leves, assim, aqui, se você consegue observar o animal por 10 dias, você pode não fazer nada. Se o animal não for passível de observação, aí você faz a vacinação em 4 doses. Em mamíferos silvestres, mesmo acidentes leves, nós fazemos a vacinação em 4 doses. E morcego, a gente faz vacina e imunoglobulina, tá bom? E acidentes graves, se você pode observar o animal, mesmo que o acidente seja grave, mas você tem que observar por 10 dias. Aí você não faz nada, tá bom? Se você não puder observar um animal, aí aqui você vai fazer vacina e soro com imunoglobulina. E aqui você vai fazer vacina e soro e imunoglobulina. E cuidado que coelhos, eles não transmitem raiva. E como que a gente faz o soro ou a imunoglobulina antirrábica? Atenção, que ela tem que ser feita em até 7 dias após a primeira dose da vacina. Esse é o intervalo máximo, tá bom? E a gente vai infiltrar o máximo que a gente puder dela perilesional e o restante a gente vai fazer via intramuscular. E se foi um reacidente com mais de 1 mês de intervalo do primeiro acidente, aí a gente vai fazer só 2 doses de vacina, só revacina no tempo 0 e no terceiro dia. E a vacina, ela é aplicada no dia do acidente, no dia 0, 3, 7 e 14 dias. Ela pode ser tanto intramuscular quanto intradérmica, tá bom? Bom, olha só essa questão aqui que caiu lá em 2022 na USP Ribeirão. Dá uma lida que eu já vou responder no próximo slide.
Muito que bem, homem, 56 anos, hipertenso, diabético, mordedura por gato de estimação na mão direita há 8 dias. Isto é um acidente grave em termos de vacinação de raiva, tá? Bom, secreção purulenta pelo orifício da mordedura é legal. Eu vou, inclusive, abrir, se possível. Eritema em mão de dorso e terço distal de antebraço. Colocar drenagem purulenta. Ah, queria só saber o antibiótico. Ah, é o clavulin. Putz, não tem clavulin nas opções. Ah, então é a ciprofloxacino. A cipro tem que vir associada à clindamicina. Cipro em monoterapia não é uma opção. Ah, mas se eu não tenho clavulin? Mas você vai lembrar que o clavulin é a amoxicilina associada ao clavulanato. A amoxicilina é irmã da ampicilina. Então ele te deu uma opção estranha? Deu, mas é equivalente em termos de antibiótico terapia. Ah, e a vacinação de raiva desse paciente? Bom, se o gato é passível de observação por 10 dias, você não faz nada. Se ele sumir nesse período de 10 dias, aí você vacina esse doente, tá bom? Bom, vacina e imunoglobulina, deixa eu até confirmar aqui, pessoal, que até eu me... Isso, vacina e imunoglobulina, tá vendo? Às vezes até eu me confundo, tá? Aí você faz vacina e imunoglobulina, porque foi um acidente grave envolvendo extremidades, tá? E ferimento ainda que pontiforme, mas vem essa coisa de ferimento pontiforme, mas é um ferimento grave, tá bom? Bom, e vacinação de tétano também teria que ser checada nessa questão. Por quê? Porque você tem que saber se tem mais, se não tiver 3 doses ou for ignorado, você pode fazer também vacina e imunoglobulina. Isso é considerado um ferimento sujo, beleza? Bom, aqui, olha só, dá uma lida que eu vou responder no próximo slide. Muito que bem, então, paciente de 35 anos, lavrador, feriu-se com a enxada durante o trabalho na perna direita e fez um ferimento cortante. Ele tem tétano com 2 doses, não quero nem saber, há 12 anos, isto é, vacina e imunoglobulina, e soro antitetânico e imunoglobulina, tá? Outra questão aqui, USP Ribeirão 2024, dá uma lida que eu vou responder no próximo slide. Criança de 6 anos foi mordida por um sagui ao tentar alimentá-lo. Ferimento pontiforme com 2 perfurações. Pontiforme. Ele não chegou a falar aqui se foi mordido na mão, mas provavelmente sim, né, pessoal? Você estava tentando alimentar. Então, assim, local de extremidades e ferimento pontiforme, isso é um ferimento grave. Soro e vacina antirrábicos, tá bom? Última questão, dá uma lida aqui, IASP 2023, vou responder no próximo slide. Profilaxia de raiva. Então, todo acidente por morcego ou animal silvestre, mesmo os domiciliados, é considerado grave. Sim, é considerado. Ah, mas você não mencionou isso antes, Jaque. Mas assim, pessoal, animal silvestre, a gente sempre, quando eu coloquei ali, até mesmo em acidente leve, você vai fazer vacina. Então, por quê? Porque já exibe uma gravidade. Ah, se você fosse olhar aqui as outras alternativas, olha só como elas estavam mais erradas. Na profilaxia pré-exposição, a vacina intradérmica pode ser administrada no membro superior ou inferior? Não, é só no superior. Quando que eu vou fazer profilaxia pré-exposição de raiva? Por exemplo, em veterinários, tá bom? Ah, na profilaxia pós-exposição, caso haja escassez de imunoglobulina, ela deve ser aplicada somente por via intramuscular, pessoal? Não. Se você tiver escassez, aí sim você vai implicar o máximo perilesional, tá bom? Ah, caso a imunoglobulina esteja disponível, você vai fazer ela em até 14 dias após a primeira dose da vacina? Não, é em até 7. Ah, e indivíduo que foi submetido a ferimento em segmento cefálico, alto risco, grave, porque é um conhecido e passível de observação. Passível de observação por 10 dias, você não faz nada, você simplesmente observa o cão, tá bom? Era isso que eu tinha para dizer para vocês, espero que tenham gostado e bons estudos!